Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Já estamos aí caminhando dentro da semana 39, hoje terça-feira, e a gente inicia aí um novo livro, que é o livro de Esdras, né? Nós estamos aí já dentro do contexto dos 70 anos terminados, do final do exílio na Babilônia, né? Nós temos aí Daniel intercedendo para que o Senhor haja, né, em favor do povo de Israel e que eles possam então retornar. E o Senhor vai começar então essa liberação através de Ciro, né, que é já o Império Medo-Persa, que já está dominando, né, sendo o grande império do momento. E a gente vai ver através de Esdras e Neemias essa saída, né, com o pessoal da Babilônia e de outras regiões também, retornando para Jerusalém para reconstruir, né, a cidade, os muros, o templo e tudo mais. Vamos orar, gente, entregar esse momento para o Senhor, e hoje a gente começa então esse novo episódio da vida de Israel, né, da vida do povo de Judá e de Jerusalém. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse dia, por mais esse tempo com o Senhor e com a palavra. E eu quero te agradecer, Jesus, porque todos os livros que nós já vimos até agora, eles têm nos edificado, ele tem nos fortalecido, ele tem nos ensinado algo a respeito de Cristo, a respeito do Senhor, a respeito da vida de Deus em nós, a respeito da tua salvação, do quanto o Senhor deseja ministrar as nossas vidas através dessa palavra, o quanto somos nós que muitas vezes buscamos, Senhor, consequências difíceis para a nossa vida, mas o Senhor está sempre pronto a olhar para aqueles que se arrependem, a olhar para aqueles que realmente se voltam para o Senhor, pedem perdão, têm realmente arrependimento nos seus corações, e o Senhor está pronto para nos restaurar. Obrigada, Jesus, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Obrigada, Jesus, por esse tempo com o Senhor e com a palavra. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então? Então, hoje, dia 2, né, da semana 39, nós temos somente essa semana 39 e a 40 dentro do Antigo Testamento. Na semana 41, a gente já começa aí o Novo Testamento. Então, você tem a oportunidade de convidar alguém, algum amigo, algum parente, algum irmão em Cristo e dizer para ele: meu irmão, bora ler o Novo Testamento comigo ainda esse ano, né? Vamos acompanhar aí a leitura. Você pode estar mandando o link, ou você pode estar só convidando a pessoa realmente para ler junto com você e compartilhando o que vocês leram, né? A partir da semana 41, que é o início aí de outubro, a gente já vai estar lendo a partir do Novo Testamento. Então, dá tempo de ler ainda pelo menos o Novo Testamento até o final do ano. Olha como isso é bom, né? Nós temos 3 meses para passar com o Senhor lendo o Novo Testamento inteiro. Para quem nunca leu, é uma oportunidade aí em 3 meses, dá para ler o Antigo Testamento, pelo menos ainda esse ano, tá bom? E o ano que vem, em nome de Jesus, quando chegar dia 1º de janeiro, a gente quer estar retomando a leitura novamente, em nome de Jesus. E assim nós vamos até a volta de Jesus, né? Eu mesmo, é um desejo do meu coração, nunca mais deixar abandonar, né, a leitura diária, essa alimentação espiritual que nós vamos tendo todos os dias com a palavra. É muito bom e já faz alguns anos que eu tenho feito. E cada dia eu desejo mais conhecer o Senhor, conhecer a palavra, me alimentar dele, porque essa é vida para nós, né? Amém? Esdras, capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ler hoje, né? Capítulo 1, 2 e 3. Vamos lá então? Esdras, capítulo 1 diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumprindo-se o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro para fazer uma proclamação em todo o seu reino, e o fez também por escrito. Assim declara Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e mandou-me construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá, que dentre vocês, quem dentre vocês pertence ao seu povo, vá para Jerusalém de Judá para reconstruir esse templo do Senhor, que é o Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém.
Faço votos de que as bênçãos de Deus estejam com vocês. Os vizinhos devem ajudar nas despesas daqueles que voltarem para a sua terra, doando prata, ouro, bens, animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então Deus despertou um grande desejo nos líderes das tribos de Judá e Benjamim, nos sacerdotes e levitas e em muitos outros para voltarem a Jerusalém imediatamente e reconstruírem o templo do Senhor. Todos os vizinhos deram a eles a assistência que puderam, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, mantimentos, animais, objetos de valor, além das ofertas voluntárias para o templo. O próprio rei Ciro mandou tirar os utensílios de ouro e outros objetos valiosos que o rei Nabucodonosor tinha trazido do templo em Jerusalém e colocado no templo dos seus próprios deuses. Ciro, rei da Pérsia, deu instruções a Mitredate, o tesoureiro da Pérsia, para que fizesse uma lista dos objetos e os entregasse a Sesbazar, o chefe dos exilados que voltavam para Judá. Os objetos que Ciro ofertou foram os seguintes: 30 tigelas de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários de prata, 30 vasos de ouro maciço, 410 vasos de prata de menor valor e 1000 objetos diversos. Ao todo foram entregues 5.400 objetos de ouro e de prata a Sesbazar, quando os exilados israelitas vieram da Babilônia para Jerusalém. Então, o capítulo 1 de Esdras já começa dizendo justamente que esse imperador, que esse rei do momento, que é Ciro, o rei da Pérsia, ele é movido pelo próprio Senhor. Gente, esses detalhes são extremamente importantes. Quando a gente pensa nesses homens que foram levantados ao longo da história da humanidade, Deus sempre estava na frente disso tudo. Era o próprio Senhor quem estava fazendo isso. Quando Nabucodonosor foi levantado, foi o Senhor que levantou ele para invadir Judá e Jerusalém. Quando Ciro está sendo levantado, é o Senhor quem está levantando ele também, como esse grande imperador do momento. E então todos os homens, os grandes homens que foram levantados, eles tinham por trás a mão do Senhor movendo. Não existe a falta de soberania de Deus em nenhum momento da história. Então Ciro está recebendo uma mensagem, recebendo uma palavra do próprio Deus para liberar o povo, para voltar a Jerusalém e construir um templo para ele. É o próprio Senhor e ele faz esse decreto. Esse decreto está liberado agora sobre todo o povo que está debaixo do governo, de Ciro. Capítulo 2. Esta é a relação dos judeus exilados que voltaram para Jerusalém e para as outras cidades de Judá, das quais eles haviam sido deportados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Os líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel, conforme o número de pessoas registradas por famílias. Da família de Parós, 2.172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ara, 775. Da família de Paate, Moabe, descendente de Jesua e Joabe, 2.812. Da família de Elão, 1.254. Da família de Zatu, 945. Da família de Zacai, 760. Da família de Bani, 642. Da família de Bebai, 623. Da família de Asgade, 1.222. Da família de Adonicão, 666. Da família de Bigvai, 2.056. Da família de Adim, 454. Da família de Ater, descendentes de Ezequias, 98. Da família de Bezai, 323. Da família de Jorá, 112. Da família de Assum, 223. Da família de Gibar, 95. Os da cidade de Belém, 123. De Netofá, 56. De Anatote, 128. De Azimavete, 42. De Kiriat Yarim, Quefira e Beerote, 743. De Ramá e Gebá,
621, de Micmas, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Magbis, 156, de Elão, 1254, de Arim, 320, de Lode, Adide e Ono, 725, de Jericó, 345, de Senaá, 3.630. Esta é a lista dos grupos de famílias dos sacerdotes que voltaram do cativeiro, dos descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973, da família de Imer, 1052, da família de Passur, 1247, da família de Arim, 1017. Esta é a lista dos grupos de famílias dos levitas que voltaram do cativeiro, das famílias de Jesua e Cadmiel, por meio dos descendentes de Odavias, 74, os cantores descendentes da família de Asaf, 128, dos porteiros do templo, das famílias de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro: Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebaná, Agabá, Acube, Agabê, Sanlai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necodá, Gazão, Uzá, Pazeá, Bezai, Asná, Meonim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arza, Barcos, Cícera, Temá, Nésia, Atifa. Esta é a lista dos grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro: os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon e Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Ami. Os servidores do templo e os descendentes dos oficiais de Salomão eram 392. Nessa ocasião, também voltou para Jerusalém outro grupo, vindo das cidades persas de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querube, Adã e Imer. Mas pelo fato de haverem perdido seus registros de família, não puderam provar que realmente eram descendentes de Israel. Esse grupo incluía os grupos de famílias de Delaías, de Tobias e de Necoda, num total de 652. O grupo de famílias e sacerdotes, Abaías, Acós e Barzilai, que se casou com uma das filhas de Barzilai, de Gileade, e ficou com o nome do sogro dele. Mas eles também haviam perdido seus registros de família, por isso não foram aceitos como sacerdotes. O governador proibiu-os de comer alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse consultar o Urim e Tumim e saber de Deus se realmente eram ou não descendentes de sacerdotes. Assim, os que voltaram para Judá eram um total de 42.360 homens, isso sem contar os 7.337 escravos e escravas e 200 cantores e cantoras. Eles levaram consigo 736 cavalos, 245 mulos, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes dos grupos de famílias puderam contribuir generosamente para a reconstrução do templo do Senhor no seu antigo local. Cada um contribuiu de acordo com as suas possibilidades. O valor total das suas contribuições foi de 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Desse modo, os sacerdotes, os levitas e alguns do povo se estabeleceram em Jerusalém e nas vilas vizinhas. Os cantores, os porteiros, os servidores do templo e o restante do povo voltaram para suas cidades de Judá, de onde haviam saído. Capítulo 2 fala um pouco da genealogia e ao mesmo tempo, na verdade, da contagem, né, de cada família. Então a gente tem aqui o primeiro contingente de pessoas que saíram da Babilônia, que saíram das regiões ali da Babilônia, em direção a Jerusalém, para justamente serem esses a iniciar os trabalhos ali de reconstrução
das suas casas, do próprio templo e tudo mais. Então a gente tem uma relação aqui tanto da população, né, dos israelitas, quanto dos sacerdotes, quanto dos levitas, dos porteiros. A gente tem uma seleção de pessoas aqui que estão sendo liberadas nessa primeira remessa para voltar a Jerusalém. Capítulo 3. Quando chegou o 7º mês e os descendentes de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo saiu de suas casas e todos vieram juntos a Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus colegas os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e a sua família começaram a reconstruir o altar do Deus de Israel. E sobre o altar queimaram ofertas de sacrifício, conforme as instruções nas leis de Moisés, o homem de Deus. Eles reconstruíram o altar no mesmo lugar de antes e imediatamente o usaram para queimar os sacrifícios oferecidos ao Senhor pela manhã e ao entardecer, apesar de o povo estar com medo dos povos vizinhos. E celebraram a festa dos tabernáculos, conforme instruções da lei de Moisés, oferecendo ao Senhor os sacrifícios determinados para cada dia da festa. Também ofereceram ofertas queimadas diárias e os sacrifícios especiais exigidos para os dias de descanso, as celebrações da lua nova e as outras festas anuais do Senhor. Também foram trazidas as ofertas voluntárias do povo ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, os sacerdotes começaram a oferecer ao Senhor os sacrifícios queimados. Isso antes que eles começassem a construir os alicerces do templo do Senhor. Depois contrataram pedreiros e carpinteiros, compraram toras de cedro dos povos de Tiro e de Sidom e faziam o pagamento com alimentos, vinho e azeite de oliveira. As toras eram trazidas das montanhas do Líbano e vinham flutuando ao longo da costa do mar Mediterrâneo até Jope, pois o rei Ciro da Pérsia tinha dado permissão para que se fizesse isso. A construção do templo, propriamente dito, começou no 2º mês do 2º ano depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém. O grupo de trabalhadores era composto de todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém e estavam sob a direção de Zorobabel, filho de Sealtiel, de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos sacerdotes e levitas. Os levitas que tinham 20 anos de idade ou mais foram escolhidos para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, com seus filhos e irmãos, Cadmiel e seus filhos, descendentes de Judá, e Enadad, com seus filhos e irmãos, ficaram incumbidos da supervisão de todo o projeto, pois todos eles eram levitas. Quando os construtores completaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes vestiram as suas roupas sacerdotais e tocaram as trombetas. Os filhos de Asaf fizeram soar os seus símbolos para louvar o Senhor na forma ordenada por Davi, rei de Israel. Eles cantavam cânticos de louvor e ações de graças ao Senhor, numa forma responsiva. A letra do cântico dizia assim: Ele é bom e o seu amor para com Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e outros chefes das famílias mais velhas que se lembravam do belo templo de Salomão, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo, enquanto os outros gritavam de alegria. Assim, os gritos de alegria e o choro se misturavam de forma tão barulhenta que se podia ouvir de longe. Gente, esse capítulo 3, na minha opinião, até aqui é o que chama mais a minha atenção na leitura de hoje. E na verdade, acho que dentro do próprio livro de Esdras, esse texto é um texto chocante. Por quê? Porque ele vai falar justamente desse início da reconstrução, o início de novamente eles oferecerem sacrifícios ao Senhor, deles levantarem primeiramente o altar. Então a reconstrução do altar de sacrifício é a primeira coisa que eles fazem ali, e em segundo os alicerces do templo, né, que seria reconstruído. E quando eles lançam os alicerces, a palavra diz nos últimos versículos aqui, que eles tinham dois tipos de situações, de emoções sendo colocadas para fora. A emoção de alegria daqueles que tinham saído do exílio,
que eram escravos na Babilônia e agora podiam estar na sua própria terra, livres e podendo iniciar uma nova vida. E a alegria era então contagiante, eles cantavam e adoravam o Senhor através dos instrumentos e das vozes. Mas existia um outro grupo, que era o grupo dos mais velhos, era o grupo de uma geração mais vivida, que provavelmente tinha em torno de 80, 90, 100, até cento e poucos anos, talvez a pessoa mais velha aqui. Que eram quem? As pessoas que tinham visto com seus próprios olhos o templo da época do rei Salomão, o quanto Jerusalém era lindo e maravilhoso, o quanto eles tinham prosperidade diante do Senhor naquela época. E por causa do seu próprio pecado, por causa da sua desobediência, eles tinham sido destruídos e levados cativos para a Babilônia há 70 anos atrás. Então existiam pessoas extremamente tristes por estar naquela situação, naquele momento, por causa da sua desobediência, mas existia também um grupo muito alegre, porque tudo estava voltando a ser como era antes, mesmo que aparentemente ainda estivesse tudo em ruínas, só os alicerces tinham sido colocados. Gente, isso aqui é tremendo, isso aqui é tremendo. É unir gerações, né, dentro de um mesmo propósito, e a geração mais velha vai chorar sim, vai se lamentar por não ter sido uma geração mais obediente, mas a geração mais jovem vai fazer com que essa geração mais velha acredite que ainda existe esperança para tudo que estava aparentemente perdido. Amém? Deus abençoe, que vocês possam meditar aí nessa palavra, nessa terça-feira, que vocês possam aí, né, deixar o Espírito Santo ministrar e falar ao coração de vocês, ensinar um pouco mais. E a gente vai caminhar então amanhã ainda dentro do livro de Esdras, né? A gente amanhã faz alguns capítulos, mas depois a gente vai para o livro de Ageu. E aí depois a gente vai para Zacarias, Esther, e só depois que a gente volta novamente para o finalzinho de Esdras e Neemias, tá bom? Então essa semana a gente vai ficar um pouco em Esdras, ler o livro de Ageu, Zacarias e início de Esther, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótima semana aí para vocês, ótima terça-feira, e se Deus quiser amanhã a gente tá aqui de volta para continuar a nossa leitura, em nome de Jesus.